Em Jeremias capítulo 29, versículo 13, diz assim: Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E sereis achado de vós, e serei achado de vós, diz o Senhor. E farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Essa palavra é então buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Tem tudo a ver, gente, com a minha história, porque no momento em que eu mais precisei de Deus, preciso dele todos os dias, óbvio, né? Preciso dele a cada segundo. Mas houve um momento na minha vida em que eu gritei por socorro, a minha alma estava assim desesperada. Sabe aquele momento do fundo do poço onde você se sente impotente, né? E só tem um alguém que possa te ajudar, e esse alguém é Deus. E nesse momento eu me vi sozinha, Deus e eu e Deus. Como todo mundo sabe, né? E viveu, assim como eu, o período da pandemia foi terrível. Foi na cama de um hospital que o meu relacionamento com Deus floresceu. Eu nasci num berço cristão, mas eu precisava viver experiências sobrenaturais. E tudo começa no Réveillon de 2019, quando eu orei da seguinte forma: eu falei, Senhor, eu quero viver um ano de milagres. Só que eu não sabia, na minha imaturidade, eu não sabia orar. Né? E veja só o que eu pedi, eu queria viver um ano de milagres. Só que eu não havia me atentado que para viver um milagre eu teria que suportar um processo. Eu vivi milagres extraordinários, mas foi muito dolorido. E foi na cama de um hospital, doente, diagnosticada com Covid, meu bebezinho em casa, sendo cuidado pela minha irmã, o meu marido internado em outro quarto do hospital, em estado grave, a minha cunhada praticamente decretada como morta, porque a medicina desenganou a Fernanda, e todo mundo sabe do meu testemunho, né? Quem não sabe, eu vou deixar no card aqui, em algum lugar aqui do vídeo, para que você possa saber um pouco mais desse grande milagre que o Senhor realizou. Que eu contei esse testemunho lá na TV, e foi um testemunho que se tornou um livro. Inclusive o livro está aqui também, na descrição do canal, se você quiser, acesse o e-book. E foi naquela cama do hospital em que eu me vi sozinha, sem visita, sem ninguém, contaminada, sem forças, com 11 sintomas, com uma fraqueza não somente física, mas emocional também. E eu encontrei 10 folhinhas de bloquinhos de nota, sabe? Eu até procurei agora o bloquinho de nota, eu não encontrei. Mas eu tenho eles guardados. Inclusive eu fotografei e coloquei nesse livro para que ficasse para sempre ali registrado. No auge do meu desespero, gente, entre tantas notícias tão pesadas e cruéis, eu comecei a escrever cartas para Deus. E eu comecei a desabafar com Deus. Com quem eu poderia conversar? Com Deus. Né? Quem poderia me tirar dali? Deus. Quem poderia me curar? Deus. Então tem horas que você vai perceber que é você e Deus, não é amigo, não é conhecido, não é parente de ninguém, é você e Deus. Nesse momento que Deus vai ver a sua fé e como que você reage, sabe? Deus, ele conhece a gente, mais do que nós mesmos, mas ele quer ver como nós vamos reagir a determinadas situações. E ali eu vi aqueles bloquinhos e eu comecei a escrever cartas para Deus. Um dia eu escrevi em desespero, no outro dia desesperada de novo, escrevendo, e eu fui falando para Deus que eu precisava de um milagre, que ele salvasse a minha família, que ele curasse a mim e curasse a minha família daquele mal. E eu vou fazer um vídeo bem objetivo, gente, para não cansar vocês. Resumindo, nesse período de internação,
eu recebi o telefonema de uma missionária. Ela vai ficar para sempre guardada no meu coração, porque eu a amo de todo o meu coração e sou grata por tudo. Ela é tão preciosa que o Senhor já levou, né? Para nós foi precoce, né? E eu fiquei como Eliseu, sabe? Você fala, e agora? Como Josué, quando Deus levou Moisés, tipo, e agora? Né? Aquela pessoa era muito especial para mim, ela orava por mim. E ela era usada nas divinas revelações. E certa noite que eu não suportava mais aquele sofrimento, ela ligou, fez uma oração. E ela falou, o Senhor está me mostrando uma caneta dourada e Ele está assinando a sua alta. Pode dormir tranquila, porque amanhã, pela manhã, você vai receber a boa notícia. E eu estava infectada, gente. Sabe, assim, não tinha esperança a não ser me agarrar em Deus. E eu tomava remédio para dormir, porque o meu emocional estava muito abalado. Naquela noite eu senti a paz que excede todo entendimento tomar conta de mim. Eu liguei no ramal da enfermaria, pedi para que não abrissem mais remédios, porque eu estava me sentindo em paz. E eu dormi profundamente. Um dos meus pedidos, daquela folhinha de cartas para Deus, eu havia escrito para o Senhor assim: Senhor, me permita ser curada e passar o domingo de Páscoa com a minha família. Isso, gente, só Deus poderia fazer, né? Enquanto meu marido lutava pela vida em um quarto, eu lutava pela vida em outro, e tendo que lidar com tudo aquilo, esse foi o meu pedido. Aí naquela quinta-feira, a missionária usada por Deus me falou, né, o que Deus havia dito, que Ele estava assinando a minha alta. E aí eu dormi profundamente. Acordei no dia seguinte por uma enfermeira, porque se deixasse eu ia dormir, acho que o dia inteiro. A enfermeira sorridente me falou, e aí, senhora Nathalie, tem uma ótima notícia para te dar. A senhora está de alta? E aí eu falei, tá, mas eu tô de alta? Mas e o meu marido? O seu esposo está curado. E eu acho que eu nunca vou conseguir me desfazer desses exames. Esses exames comprovam os dias de dores que eu passei, de sofrimento. Eu tenho que me segurar para não chorar. Porque eu tive 11 sintomas. Eu tenho, que interessante, eu tenho aqui salvo, que eu escrevi na época. Sintomas, dia 1º de abril de 2020 foi quando eu internei. Dor nas articulações, dor de garganta, estado febril, secura nas vias aéreas. Realmente eu ficava seca, gente, não tinha... Meu corpo estava perdendo toda a umidade. Eu estava febril, secura nas vias aéreas, ausência de saliva, eu bebia água o tempo inteiro porque a minha boca era extremamente seca, meu corpo estava secando. Dificuldade para respirar, terrível. Eu respirava assim, ó. Meu fôlego estava acabando, gente, acabando. Dificuldade para bocejar, eu não tinha fôlego para abrir a boca de sono, porque esse fôlego aqui, ó, ele não era assim, era assim, era terrível. Eu tive conjuntivite, eu tive diarreia, eu tive taquicardia, eu tive tosse seca, eu tive muita coisa. E aí, naquele 1º de abril, quando eu não tinha mais como aguentar o meu corpo em pé, que eu fui pedir ajuda no hospital e o médico me segurou lá, eu queria voltar correndo. Eu falei, não, me dá um remédio, qualquer coisa, eu cumpro o protocolo certinho, eu tenho um bebê, eu tenho que cuidar dele. O médico falou, não, você não vai ficar porque seu caso é grave. E aí eu tenho aqui, gente. Não sei se dá pra ler, acho que vai ficar ao contrário aí pra vocês, né? Eu tenho aqui tudo certinho, meu sumário de alta. Deus respondeu as minhas cartas. Eu tenho o protocolo dos resultados dos exames. Eu tenho um atestado médico. Tudo aqui. Tudo aqui. Eu lembro que o meu testemunho, ele foi muito contado, né, em rádios, em emissoras de televisão. Dei muitas entrevistas e surgiram pessoas na internet, os haters, né? Falaram assim, que mentira, você não tomou cloroquina, você não passou por nada disso. Gente, como que a pessoa tem capacidade? Sabe, eu sofri tanto. E eu falei, quer saber, eu não vou nem responder esses haters. São pessoas adoecidas, né? E
eu tenho tudo aqui para comprovar o que o Senhor fez na minha vida. Eu queria mostrar para vocês as cartinhas, mas eu não encontrei. Mas eu vou encontrar, acho que eu guardei tão bem guardado que nem eu consegui encontrar. Mas o que eu quero contar para vocês com esse breve relato? Se você estiver vivendo uma situação impossível, desesperadora, se você estiver sem chão, sem esperança, sem ter onde se apoiar, escreva cartas para Deus. Elas funcionam. E como funcionam? Naquela sexta-feira que eu recebi alta, eu glorifiquei tanto a Deus, eu me ajoelhei na saída do hospital. Essas palmas eu agradeço, mas eu agradeço primeiramente a Deus. E a vocês também, que são excelentes profissionais, que dedicam a vida de vocês, o profissionalismo de vocês para poder colocar a nossa vida lá em cima, tá? Meus parabéns para vocês, tá? Essas palmas são para vocês, tá? Vocês merecem. Obrigada, viu, senhora? Eu te agradeço, viu? Brian, o papai voltou! O papaizinho voltou! Voltamos pra você! Eu me ajoelhei, eu estava em êxtase pela misericórdia de Deus ter salvo a minha vida e salvado também a minha família. Mas o que mais me chamou a atenção foi que as minhas simples cartas para Deus tocaram o coração dele. E se você está, sabe, procurando um insight, o que eu faço para chamar a atenção de Deus? Como que eu converso com Deus? Gente, não era uma carta elaborada, perfumada, com letras, sabe, bonitas. Não, eu escrevi no desespero, sabe? A minha letra estava horrível e eu escrevi assim, como se estivesse mandando um bilhete para uma pessoa ali na hora. E eu estava mandando para a pessoa mais importante do universo, para Deus, para Jesus, para o Espírito Santo. E as minhas cartas chegaram ao céu. E o Senhor cumpriu. O Senhor me curou. Eu estou aqui para a honra e glória do nome dEle. Então, não fique aí desesperado, sofrendo. Você tem saída. Se você também tem um testemunho de cartas para Deus, eu gostaria muito de ler seu testemunho. Coloca aqui nos comentários, que vai ser um prazer, sabe, degustar dessa bênção que Deus também derramou sobre a sua vida. Então, eu vou encerrando por aqui. Sou muito grata a Deus por poder estar aqui falando com vocês sobre o amor de Deus. E assim como um dia Deus me tirou de um diagnóstico, né, terrível, Ele pode tirar você de qualquer situação. Escreva hoje cartas para Deus. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau.